Antes de tudo, ajeita tua postura, bebe uma água e bora pro vídeo. O que é a contração muscular? Por que ela acontece? Quando ela acontece? E o que eu faço quando ela acontece? Se tu tem essas dúvidas, fica comigo que hoje eu vou te explicar direitinho tudo que tu precisa saber sobre as câimbras. Sabe quando tu sente aquela dor muscular, aquela contração involuntária que tu não sabe o que fazer, que teu músculo ele fica atrofiado lá e tu fica te contorcendo de dor? Isso é a câimbra. E eu vou te explicar agora o que é, por que ela acontece, quando ela acontece e o que a gente precisa fazer quando isso está instalado no nosso corpo, quando a gente está sentindo essa dor absurda. Bom, a cãibra ela é uma contração muscular de forma involuntária, onde a gente sente muita dor. A dor é o parâmetro dessa contração. Ela pode ser involuntária ou também, em alguns casos, de forma voluntária. A gente tenta, ao invés de desestressar o músculo, a gente acaba às vezes contraindo ainda mais essa musculatura. Então ela se inicia de forma involuntária, mas a gente, em alguns casos de desespero, assim, a gente fica ansioso com aquilo que está instalado, a gente acaba contraindo ainda mais a musculatura. Então ela é sim de forma involuntária, mas em alguns casos elas também podem ser instaladas de forma voluntária. Então, para que a gente entenda o porquê que acontece a cãibra, eu vou separar ela em dois casos, tá? Existe o caso da contração involuntária, ou seja, da cãibra ser através de estresse, e o caso onde a gente pode dizer assim de alimentação, tá? Alimentação e hidratação. Então a gente tem esses dois casos que podem ser um separado do outro ou então os dois juntos, tá? A combinação dos dois também pode acontecer. Vamos pegar então primeiro a parte do estresse, né? Como que a cãibra acontece quando a gente tem um estresse muscular, vamos dizer assim, né? Bem, quando a gente contrai o nosso músculo, a gente está provocando um estresse muscular, tá? E quando a gente faz isso em excesso, ou seja, o excesso de estresse muscular vai fazer com que a gente sinta cãibra. Essa cãibra ela pode ser no momento ou até em algumas horas após esse estresse excessivo. E esse estresse, ele sendo excessivo, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser de uma forma repetida ou então de carga, tá? Então a gente pode ser o estresse através de volume ou através da intensidade do exercício. A gente tem essas duas formas de estresse então. Já pegando então a parte ali da alimentação e hidratação, o que acontece? A cãibra nada mais é do que uma fadiga muscular, um estresse gerado a tal ponto que a gente deixa o nosso músculo fadigado, o nosso músculo sem energia nenhuma. Então, através de um processo de estresse fisiológico, né, de um estresse mecânico que a gente emprega no nosso músculo, se a gente não estiver bem alimentado, bem hidratado, também vai acontecer essas câimbras. Então, por mais que a gente respeite a questão do estresse, se a gente não respeitar também a questão da alimentação e hidratação, vai acontecer sim dessas câimbras te acometerem, né? Tu ter esse acometimento aí das câimbras musculares. Mas como é que eu faço então para ter uma alimentação e uma hidratação que me ajude a evitar essas câimbras? Bem, para que a gente entenda essa parte de alimentação, eu quero que tu entenda antes de tudo que a falta de energia, ou seja, a falta de eletrólitos dentro do nosso músculo, ou seja, intramuscular, ela é determinante para que a cãibra aconteça. Então, se a gente não tem uma hidratação adequada dos eletrólitos, se o nosso músculo não está lubrificado o suficiente com sódio, potássio, fósforo e até mesmo o cálcio, pode ser acometida então a cãibra. Então esses fatores alimentares e de hidratação são de extrema importância também. Na verdade, eu costumo dizer que é o fator principal da cãibra é o estresse, é a falta de energia, seja ela por estresse exacerbado ou então por falta de alimentação e hidratação. Beleza, mas então quando que acontece as cãibras, né? Eu já te disse que a cãibra ela acontece quando a gente dá esse estresse muscular ou a falta de energia, mas se eu não faço nada disso, existe a possibilidade de a cãibra acontecer? Sim, existe essa possibilidade
de tu ter esse processo de cãibra, de tu ter esse acometimento de uma contração involuntária através de algumas patologias, através de algumas doenças, como a diabetes do tipo 2 e também quando a gente está num processo de hemodiálise, por exemplo. Mas o foco mesmo é a hidratação, é a falta de energia no músculo que vai fazer com que acometa a cãibra dentro dos nossos músculos, né? Mas onde que a cãibra ela geralmente acontece? A gente sabe que a cãibra ela está diretamente ligada, ou o maior índice de acometimentos de cãibra ela está na barriga da perna, na batata da perna, nos gêmeos, no segundo coração, ou até mesmo no mais comum, panturrilha. A panturrilha é onde mais acomete as cãibras, mas elas não acontecem só na panturrilha. Elas acontecem também em todos os músculos do nosso corpo que estejam totalmente estressados e com falta de nutrientes. Então qualquer músculo pode dar cãibra, não é só lá a panturrilha, tem gente que relata que tem cãibra nos pés, nos dedos das mãos, ou até mesmo no abdômen. Às vezes a gente sente aquela dor correndo, aquela dor aqui do lado, às vezes também é cãibra, tá? Então não é só lá na batata da perna, na panturrilha, que isso acontece. Mas então o que eu devo fazer quando a cãibra acontece? Qual é o procedimento que eu devo fazer quando está o processo instalado no meu corpo, quando eu estou acometido com a cãibra? Eu devo gritar, espernear? Não, não é isso que tu deve fazer. Eu vou te mostrar agora um exercício que tu vai fazer quando tu tiver com cãibra, tá? Isso se a cãibra for na panturrilha, que é onde ela mais acontece. Então vamos dizer que aqui é a minha panturrilha, tá? Então pensa que aqui é minha panturrilha, meu joelho e aqui o meu pé, para ficar mais didático para vocês. Então eu tô lá com o pé no chão, aqui tá meu joelho todo esticado. Quando eu tô sentindo essa cãibra, o que acontece? Essa musculatura ela vai se aproximar, ela vai fazer esse movimento. Então eu vou trazer essa musculatura, aproximar uma da outra. Isso é a cãibra, é a contração involuntária do meu músculo. Então ele vai ficar fazendo esse movimento lá dentro, a cãibra ela vai estar muito louca lá dentro da panturrilha, vai fazer umas coisas muito loucas lá, assim que ela vai estar. Ela não vai estar lá fazendo um processo que a gente fala de sístole e diástole do coração, ou de contração concêntrica e excêntrica. Ela não vai estar lá bonitinha fazendo assim e soltando. Quem já sentiu cãibra sabe que o negócio é violento. Ela contrai e fica lá dentro se corroendo. É assim que funciona a cãibra, tá? Então, quando o músculo ele se aproximar um do outro, o que a gente tem que fazer é alongar essa musculatura. Ou seja, se o meu músculo está bem contraído, se ele está lá puxando aqui um com o outro, eu estou fazendo esse movimento de puxar aqui, eu tenho que soltar ele, eu tenho que alongar o meu músculo. Então eu vou com o meu pé lá no chão, eu vou puxar a ponta do pé, eu posso fazer esse movimento aqui de alongar minha panturrilha. Então eu peguei lá a ponta do meu pé, puxei o máximo que eu consegui, eu puxo bem lá a ponta do pé. Isso eu posso fazer sentado, eu posso fazer deitado, eu posso pedir para alguém puxar a ponta do meu pé também. Quanto mais tu conseguir alongar a tua musculatura, melhor vai ser. É importante dizer também que esse alongamento ele deve respeitar o teu limite de dor. Ou seja, se está doendo demais, espera um pouco, vai alongando aos poucos, sempre respeitando o teu limite, respeitando o teu limite de dor, o teu limiar de dor. Então esse é o principal exercício que tu vai fazer quando tu estiver sentindo cãibra. Vai alongar a tua musculatura, seja ela qual for. Tá sentindo dor nos dedos das mãos, por exemplo, eu vou alongar meus dedos das mãos. Eu tô sentindo lá a cãibra no abdômen, eu vou alongar meu abdômen. Então sempre que a gente for fazer um movimento de prevenir ou até mesmo um movimento para sanar essas dores, a gente tem que alongar os nossos músculos. Mas então, agora eu sei o que é a cãibra, por que ela acontece, quando ela acontece, o que eu devo fazer quando a cãibra acontece, mas como é que eu faço para evitar a cãibra? Bom, como eu já te disse lá no início, a falta de nutrientes é o foco, é o fator principal onde a cãibra se instala, onde acomete a cãibra é a falta de nutrientes e de hidratação muscular. Então, para evitar a cãibra, nutrientes
como sódio, potássio, cálcio e fósforo, são nutrientes que eles são essenciais para que deem energia ao nosso músculo. Então, quando o nosso músculo ele tem uma fonte desses nutrientes em abundância, a gente consegue evitar com que a cãibra aconteça. Então, o principal de tudo é tu achar alguns alimentos que sejam fonte desses nutrientes e também se hidratar bastante com aqueles Gatorade da vida durante o treino, né? Enquanto estiver fazendo exercício, ao invés de repor com água, talvez conseguir se hidratar com esses Gatorade da vida que tem bastante eletrólitos ali, bastante nutrientes que vão fazer com que chegue líquido suficiente, nutrientes suficientes para o nosso músculo, e isso vai fazer com que a gente consiga evitar esse processo de cãibra. Se tu gostou desse vídeo, curte, comenta, salve para assistir depois. Até a próxima!